Êxodo 3, versículo 10. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Olá, tudo bem? Nós estamos no terceiro dia da nossa jornada, já estamos nos acostumando a esses encontros com Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez e nós vamos nos lembrar um pouquinho do que aconteceu ontem para nos contextualizarmos com o nosso tema de hoje. Ontem nós vimos que Moisés tentou fazer a vontade de Deus, mas do seu próprio jeito, da sua própria maneira. A gente sabe que Moisés, no relato de ontem, saiu do palácio para ir ao encontro dos hebreus e dizer para eles do seu sonho de vê-los finalmente libertos das mãos de Faraó. Mas antes que Moisés chegasse lá, ele viu um egípcio agredindo um hebreu e o matou. Moisés então esconde o cadáver debaixo da areia, retorna para sua casa, mas aquilo que ele tinha que ter feito, ele não fez. Então no dia seguinte ele volta à cena do crime. O que ele está fazendo ali? Ele deveria ter ido para um outro lugar, mas ele volta para aquela cena, porque na verdade ele precisava se encontrar com os hebreus. E para se encontrar com os hebreus ele precisava passar por ali. E Moisés então, indo ao encontro dos seus irmãos, se depara com uma situação. Ele agora precisa executar o plano B. O plano A era o de ontem, sem matar o egípcio. Mas hoje ele volta até lá, ele matou o egípcio e ele precisa dizer para os hebreus que ele está disposto a lutar por eles. E talvez ele possa usar até como argumento o fato de ter matado um egípcio como prova da sua lealdade. Moisés estava de volta para reunir as tropas israelitas, para fazê-los livres do Egito. A Bíblia diz que Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. Quando Moisés voltou ao local onde havia matado um homem, viu que 2 israelitas estavam brigando. Mas quando tentou separar os 2 briguentos, um deles diz: "Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós?" E finaliza com uma grande pergunta: "Você vai fazer comigo a mesma coisa que fez com o egípcio?" Moisés sente um frio na espinha. Ele falhou na tentativa de esconder o morto. Entenda uma coisa: quando a carne governa, você não consegue enterrar as consequências. Elas o perseguem. Agora era apenas uma questão de tempo para que o faraó soubesse do assassinato. O monarca egípcio saberia do lado de quem estava Moisés e o perseguiria, algo que realmente aconteceu. Moisés, que em seus primeiros 40 anos de vida pensava que era alguém, percebe que sua sabedoria de nada serviria agora. O príncipe do Egito inicia uma corrida solitária para escapar do faraó, dando início à segunda etapa de sua vida, que duraria dos 40 aos 80 anos. Esta é a etapa do Moisés que pensava que não era nada. Aquele que um dia fora o garoto prodígio, agora se sente desqualificado e inútil. Chega a um lugar sombrio e desolado, com areia quente e cascalho, repleto de rochas ásperas, com um ou outro arbusto raquítico. Naquele lugar, Moisés lamenta: "A minha vida acabou. Deus nunca vai fazer uso de mim. Estou completamente acabado. Trabalhei tanto, tentei tantas coisas. Meu esforço foi incansável, mas não cheguei a lugar nenhum. Nada deu certo. É o fim." Sabe, amigos, quando a vida do eu segue o seu curso sem controle, acabamos em um deserto, assim como Moisés. Lá está ele, ao longo de 40 anos, cuidando de ovelhas e se esquecendo de toda a cultura com a qual tivera contato no Egito. A intelectualidade deu lugar à simplicidade. Moisés atrasou os planos de Deus por 40 anos. Se tivesse feito a vontade do Pai Celeste, talvez tivesse transformado-se no libertador de Israel aos 40 anos de idade, na força da juventude. Mas ele tentou fazer as coisas da sua própria maneira, matando um homem. Agora Moisés é um homem idoso, tem 80 anos de idade. Parece que em mais alguns dias ele dará entrada aos processos de pedido da aposentadoria. Sentado em um solo rochoso, ele se questiona: será que Deus vai fazer uso de mim um dia? Durante 40 anos, vemos o Moisés que pensava que não era ninguém.
É exatamente nesse ponto que Deus pode fazer alguma coisa por nós e em nós, quando nós imaginamos que não somos ninguém. Foi exatamente nesse ponto que Deus fez algo por Moisés, chamando-o para ser o libertador do povo de Israel, iniciando o último período da carreira de Moisés, também com uma duração de 40 anos, o período quando Deus mostrou que pode usar um ninguém. Quer refletir uma coisa comigo hoje? Você se sente um ninguém? Excelente. Esse é o ponto em que Ele pode transformar você em um grande vencedor. Permita que Deus use um ninguém como você, assim como usou Moisés.